Olá, boa noite. O assunto do programa de hoje foi motivado por duas perguntas que recebemos de telespectadores. O Ismael, da cidade de Embaú, no Paraná, disse que se sente tímido e bebe às vezes para se desinibir. Ele diz também que recorre ao álcool quando está nervoso. O Jorge, aqui de Curitiba, nos ligou dizendo que é ex-dependente de cocaína. Ele é casado, trabalha, estuda, mas às vezes fuma maconha para diminuir a vontade de usar cocaína. Os dois perguntam o que podem fazer e como se tratar desses problemas. Então, o programa de hoje é dedicado ao Ismael, ao Jorge e a quem usa algum tipo de droga como fuga dos problemas do dia a dia. Com a palavra, Luiz Antônio Marques Mendonça, psiquiatra do Hospital Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. Cleusa Canã, psicóloga especialista em dependência química. E José Antônio de Souza Filho, ex-dependente químico, missionário que viaja pelo Brasil e pelo exterior falando o que aprendeu com a experiência com as drogas. E o que leva as pessoas a buscar alívio de problemas nas drogas? Participe do nosso programa, mande o seu comentário, a sua pergunta pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Se você preferir, pode também nos assistir ao vivo pela internet no site pr.gov.br/rtve. Aproveite o programa para tirar a sua dúvida. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no programa. Cleusa, como é importante a participação do telespectador, né? Porque às vezes não dá tempo da gente responder a pergunta no dia, mas essas perguntas, esses comentários que chegam aqui ao programa nos motivam e nos direcionam até para os temas que nós abordaremos na semana que vem, né? Com certeza. Boa noite, Fabiola. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Eu quero fazer um agradecimento muito grande ao Marcos Batista, que é o diretor aqui da TV, da Paraná Educativa, pelo espaço que ele nos dá, porque este mês nós estamos comemorando 4 anos de programa de participação aqui no Com a Palavra para tratar desse tema que é tão relevante hoje na nossa sociedade. É um tema que é dúvida de muitas pessoas, né? E na medida que nós vamos abordando e o público participando, nós vamos identificando quais são as principais dúvidas, né, que as pessoas têm, e com isso podemos estar aí prestando um serviço à comunidade, né? Eu agradeço aos nossos colegas, né, o Luiz Antônio, que sempre está aqui conosco, Marcos Bessa, Dagoberto e tantos outros colegas nossos de trabalho na área de dependência química, profissionais da área, né, que trabalham com a religião, que trabalham em comunidades terapêuticas, enfim, todos os profissionais. Pessoal do Alanon. Olha, se for listar aqui a quantidade de pessoas a quem eu agradeço por ter vindo colaborar conosco, um grande abraço a todos e principalmente aos telespectadores de todo o Brasil que estão sempre, toda semana aí nos assistindo. Nós sabemos da relevância desse tema, nós lutamos para que a gente possa alertar as famílias sobre a gravidade dessa doença, né? E ter esse espaço na mídia para poder estar transmitindo um pouco mais de informação, né? É realmente assim uma grande vitória, né, da ciência, de poder ter essa parceria da ciência com a religião, com a mídia, né, e com isso estarmos aqui prestando um serviço à comunidade. Então, agradeço muito a todos. Eu agradeço a você, né, Fabiola, que abre esse espaço. Enfim, um abraço a todos, o pessoal que trabalha aqui conosco no estúdio, né? E a gente vê que é um espaço importante e que as pessoas, e que não tem em outras televisões, né? Não tem. Na mídia em geral, pela participação das pessoas. Exatamente. Né? É o único programa de prevenção de drogas, né? Assim, aberto ao público, em que o público pode participar diretamente de qualquer lugar do Brasil, né? E que nós podemos estar passando informação e controle, né? Doutora, eu não sei se é o caso do Jorge ou não, mas eu acredito que a pessoa que fazia uso de uma certa droga, como a cocaína, né? De repente, diariamente, e passa de vez em quando usar uma outra droga, a maconha, e passa a usar ela semanalmente, acredita que é menos prejudicial à saúde? Boa noite. Boa noite. A droga maconha pode ser menos prejudicial do que a droga cocaína.
porém, ela per si, ela é capaz de provocar dependência. E no caso dessa pessoa que está deixando de usar a cocaína e passa a usar a maconha, ele está mantendo uma condição mental de uso de uma substância psicoativa. Essa substituição, ela não é benéfica. Você não pode se beneficiar com essa transição, mesmo considerando que a maconha é menos lesiva, porque a condição da dependência está sendo alimentada e ele pode perfeitamente, nesse ambiente que se cria ao redor, desse clima favorável ao consumo de substâncias psicoativas, ele pode perfeitamente evoluir novamente para um consumo pesado de drogas ainda mais destrutivas. A maconha é lesiva também, causa dependência, pode ser uma porta de entrada para as drogas ainda mais destrutivas, e ela, por ser uma droga que desorganiza o sistema nervoso central, é uma droga psicodisléptica, ela pode desencadear uma doença mental que esteja latente naquele indivíduo. Então, por todas essas razões, a gente não pode recomendar que ele faça a substituição. Até porque a maconha aumenta a ansiedade, pode, dentro Sem disso dúvida. que você está falando, né, Luiz Antônio, assim, induz a quadros de paranoia. Quer dizer, ele pode estar sentindo alívio, mas não é um alívio do sofrimento que ele está sentindo, ele só está trocando os sintomas, né? Ele pode não estar sentindo os sintomas da falta da cocaína, mas pode desenvolver estados de pânico, fobias, né? E até se tiver predisposição para esquizofrenia, desencadear um surto. Né? Antônio, quando você fazia uso de uma substância química, você chegou assim, agora eu estou usando menos, eu não uso todo dia, achar que isso era um passo que você estava dando para diminuir a dependência? Bom, boa noite, agradeço pelo espaço. Olha, quando eu estava envolvido com as drogas, era o contrário. Quanto mais eu consumia, mais eu tinha vontade de consumir. Isto é, comecei com as drogas leves, a maconha, no caso o haxixe, e passei para as drogas pesadas. E quanto mais a gente se envolvia com as drogas pesadas, mais a gente tinha vontade de consumir outras drogas para sentir aquela sensação de liberdade, que era a época dos Beatles, dos hippies na época, né? Então a gente vivia naqueles embalos violentos mesmo, né? Então eu nunca tive uma decisão de parar por minha própria iniciativa pessoal. Eu estava assim, sem domínio próprio. Quando as drogas envolvem uma pessoa, ela perde totalmente seu domínio. E quando ela não tem droga, ela fica frustrada, ela fica deslocada. Quando ela vai num baile, numa balada, ela tem que ter algo para interagir no meio da juventude. E essa era a minha, como diz, perspectiva de quanto mais tivesse, melhor seria. Só que eu não sabia as consequências, né? E, infelizmente, no ano de 73, eu tive uma recaída muito forte e fui parar no hospital de desequilibrados mentais. Eu creio que o doutor deve conhecer esse hospital, como a doutora aqui, o Hospital Pinel, lá no Rio de Janeiro. Porque na época dos anos 70, a ditadura e o militarismo não admitiam o viciado em drogas. Então não havia tratamento, a gente ia para um hospital de desequilibrados, dormia amarrado, era uma pessoa que não tinha valor, tudo que eu falava as pessoas não me entendiam, não me davam credibilidade. E eu tentei até o suicídio, porque era uma época difícil, né, nos anos 70. Então, o que me levou a deixar as drogas, não foi uma religião também, não foi uma filosofia, foi primeiramente a necessidade de encontrar luz, e essa luz eu encontrei na Bíblia. E sobre o efeito de drogas que você tentou o suicídio? Não, foi quando eu deixei, quando eu estava naquele hospital, eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem consumir. Então, aquilo me trouxe, como a doutora disse, aquele vazio. Então, como eu não tinha como consumir drogas, eu falei, eu tenho que... Foi na abstinência, Na então. abstinência. Aí eu falei, eu fui até o toalete, né, do hospital, tinha um cano de chuveiro, eu rasguei a camisa do corpo, que era uma camisa forte, e fiz uma corda. E tentei subir no vaso sanitário para me suicidar. Mas naquela hora veio um enfermeiro e me tirou. Então você vê que a minha situação era dramática, né? Aí eu realmente recorri à palavra de Cristo, o Evangelho, e foi através dessa força espiritual que eu encontrei razão para viver. José, você sentia isso? Essa necessidade de fazer parte do meio e, por isso, usa drogas? Realmente a gente, quando está no envolvimento com a juventude que consome drogas, você tem que estar interagindo com eles.
porque no meu tempo, se a gente não consumia drogas, era chamado de careta. Então a gente não queria ficar para trás, a gente queria provar que nós somos também atuais, somos modernos, e a gente achava que a sociedade que não consome drogas são pessoas que não têm sabedoria, que não têm entendimento. Nós nos achávamos, como diz, os mais entendidos, né? Mas na realidade eu era um idiota, porque as drogas elas vão consumindo a moral da pessoa, a vida espiritual, como ela acabou de falar, a doutora. Então o problema das drogas é que as pessoas têm um vazio dentro de si e eles querem preencher esse vazio com promiscuidade, drogas. Eu não condeno a juventude que consome drogas, porque eles são doentes, né? Eu não vou criticá-los. Eu só vou falar um fato aqui que aconteceu há 3 semanas atrás em Londrina. Eu passei num calçadão e tinha uns 7, 8 jovens, a maioria adolescentes, devia ter uns 16 anos, 17 anos, melhor dizendo, e algumas meninas. Quando eu cheguei a eles e falei de Jesus, comecei a dar uma mensagem, das minhas experiências, eu vi que houve um silêncio, eles pararam até de consumir. E eu comecei a tratar com eles como um amigo, não vou lá para criticá-los ou censurá-los. E eu vi que houve uma boa receptividade, porque eu passei uma experiência que eu vivi. E dizia a eles, olha, você está hoje curtindo, mas amanhã vai vir as consequências. E o evangelho não é que a religião vai libertar alguém, mas é uma experiência com a palavra. Há uma passagem na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 12, o verso 11, diz o seguinte: como a boca prova o paladar dos alimentos, os ouvidos provam o paladar das palavras. Então o evangelho tem o poder de preencher esse vazio. Você tem um exemplo, o Kaká, o melhor jogador do mundo segundo a FIFA, riquíssimo, não consome drogas, ele não falta nada para ele, é a maior celebridade do esporte mundial, e o Kaká é um atleta de Cristo, como outros atletas, né? Pessoas que realmente buscaram em Cristo razão para viver. Então eu vejo hoje que o que falta para a juventude, para a sociedade, é fé. Eu sempre tenho dito, a pessoa sem fé é que nem um carro sem combustível, está morta. E é esse tipo de conversa que você tem em outras cidades e até no exterior, que você trouxe até algumas fotos aí para a gente mostrar, né? Certo. Eu tenho uma relação com vários países da Europa, porque eu conheci um pastor chamado Miguel Dias, espanhol, e o pastor Miguel Dias ele tem essas entidades filantrópicas, mas a base é a Bíblia, o Evangelho. Eles são em 58 países. Então, todos os países que eu visitei, nós trabalhamos junto com o viciado em drogas. E na Europa é muito mais liberal do que no Brasil. Você vê gente fumando maconha dentro dos ônibus, no metrô, bem liberal. E nós temos esse trabalho junto aos drogados lá na Europa e foi algo assim extraordinário, porque eu via pessoas chegando lá tremendo, totalmente desequilibrado. Depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa estava totalmente recuperada. Agora, a gente diz, você é livre, você não é obrigado a... Por exemplo, aí essa foto... Essa foto é em Londres, no ano de 91. Eu morei 4 anos em Londres e além de eu visitar os jovens que consomem drogas, eu também visitei muitos traficantes de drogas, porque... Lá na Inglaterra, quando o traficante é condenado, ele cumpre a pena no próprio país. E tem uma amiga minha que trabalha no consulado brasileiro, e ela me dava a lista dos condenados, né, os traficantes, e todo final de semana eu visitava-os e levava uma mensagem. E o único meio é a mensagem de Cristo. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem esse efeito de libertação, a gente encontrou na palavra de Cristo. Eu particularmente, né? Essa daí é onde, Antônio? Essa é em Frankfurt. Ali foi uma palestra que a gente fez num calçadão de Frankfurt. Aquele jovem é um pastor, ele era ex-dependente químico também, como eu não falo em alemão, é óbvio, ele é que me interpretava nas pregações. Aquela sigla, REMAR, significa Recuperação de Marginalizados. Então é um trabalho maravilhoso, e eles não cobram nada, é um trabalho sem fins lucrativos, né? Cada dependente, quando entra nessa organização, ele mesmo trabalha, eles têm shoppings de imóveis, eles mesmo... fazem lá a sua vida social e eles se mantêm pelos seus próprios recursos. Doutor, eu queria que o senhor falasse, doenças como estresse, depressão, nunca foram tão diagnosticadas como ultimamente, né? Isso acaba forçando, sendo um gatilho para as pessoas usarem drogas, essas doenças? Pode ser. Isso é, hoje a sociedade vem sendo submetida a uma pressão que no passado não existia. Sempre houve a ansiedade, sempre houve a necessidade da pessoa se mobilizar. A ansiedade em si, ela é uma expressão, é um sentimento positivo, porque que nos empurra atrás dos nossos objetivos. Se nós não nos inquietássemos
com uma determinada situação, nada seria feito para mudar. E a sociedade, a civilização foi construída em cima de uma forte ansiedade de segurança, a necessidade de se desenvolver uma comunidade onde houvesse harmonia. Então, a nossa civilização foi conquistada graças a uma ansiedade básica do ser humano. Até aí, tudo bem. Mas o que nós observamos hoje é que a sociedade vem apresentando um ritmo alucinante, onde as pessoas sentem que cada vez têm menos tempo para cumprir suas tarefas. Nós estamos observando as pessoas mais ansiosas e toda essa competição, toda essa pressão em cima das pessoas, Inclusive das crianças, né? inclusive começando em crianças, tende a gerar estresse, tende a gerar depressão, baixa de autoestima, sentimento de inadequação. Eu não consigo lidar com as pessoas, não consigo lidar com esse trabalho. E Até essas porque pessoas... a ausência dos pais aí, né, Luiz Antônio, eles acabam... A criança aprende as habilidades para lidar com esses sentimentos, com essas pressões, com os pais. Como os pais estão ausentes, não adquire habilidade. Os pais estão ausentes pela força de trabalho que eles são. Eles têm que trabalhar para poder sustentar suas famílias. Essas crianças vão crescer de uma outra forma, diferente àquela que nós observávamos há uma geração atrás, em que os papéis de cada membro da família eram melhor definidos. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava dos filhos, meu avô trabalhava, minha avó cuidava dos filhos. Hoje em dia, todos são obrigados a trabalhar para poder trazer o sustento. Então, essas pressões todas tendem a gerar um nível de ansiedade exacerbado nas pessoas. Elas recorrem à droga. A droga que momentaneamente traz um alívio ilusório para essa angústia. Evidentemente que você vai beber, você vai ter uma sensação de alívio. Tanto que se fala da happy hour, no final de um dia cansativo, a pessoa vai beber. Mas aquele álcool que ele está consumindo, ele é um péssimo tranquilizante, porque ele vai exacerbar esses estados de ansiedade. A mesma coisa acontece, se aplica às outras drogas. Ou a comida, ou a compras. Sem dúvida. Ou a sexo promíscuo precoce. Então, as compulsões, né, seja por qualquer coisa que dê prazer, que possa aliviar essa ansiedade, é o que a gente se depara com, né, o que está acontecendo na atualidade. Então, as pessoas com grande dificuldade de lidar com essas questões mais sutis, né, da personalidade, da sua condição de vida, acabam buscando maneiras de compensar, seja no álcool, na maconha, no cigarro, na cocaína, na comida, nos relacionamentos, no trabalho. São respostas, são soluções mágicas. A pessoa vai incorporar alguma coisa mágica que vai trazer alívio. Na verdade, a luta pela serenidade interior é um processo que demanda anos, demanda muita reflexão, muita dedicação. Muita espiritualidade, né, gente? Aí a gente pode considerar o aspecto da espiritualidade. Muitas pessoas, quando estão abordando o seu problema da dependência, eles se aproximam da religião, se aproximam da fé, um fato positivo. Quem tem fé deve desenvolver essa área, porque vai fazer parte de um conjunto de medidas que realmente vão trazer a paz de espírito que eles procuram erroneamente através das drogas. Então, a pessoa usa a maconha, se acha que está tranquilo, que está em paz, que essa é a opção. A consequência, não vai conseguir pensar com clareza, vai adiar uma série de medidas. O estudante que usa maconha não vai ser um bom estudante, ele não vai ter capacidade para isso. O profissional que usa cocaína para ficar esperto, ele em pouco tempo ele vai perder a competitividade, porque ele já não vai mais ter condições de se organizar mentalmente. A droga vai aniquilar com a capacidade de pensamento dele. Então, esses recursos externos são ilusórios. Nós temos que buscar dentro de nós respostas para essas demandas. Deixa eu fazer o comentário aqui do Conrado, ele é comerciante e mora na Bahia. Ele diz o seguinte: tenho 45 anos e já fui viciado em drogas.
Eu cheguei a vender 2 carros para comprar cocaína. Não foi com a religião que eu larguei o vício. Acredito que quando uma pessoa quer largar, como foi o meu caso, larguei por causa da família e dos filhos. É claro, é aquilo que você disse, né, Cleusa? Cada um vai encontrar um motivo para poder conseguir vencer a dependência, né? A gente tem que lembrar assim que a dependência química é uma doença irreversível e incurável. Então, o dependente, o primeiro passo é a abstinência. A partir daí, ele tem que fazer toda uma reformulação de vida, mudando os seus hábitos, buscando essa serenidade, uma sobriedade, né? E nessa busca, o apoio religioso de um psicólogo, ou de todos juntos, né? Ou de um médico, ou na família, é que vai mantê-lo abstinente. Então, se ele encontrou essa motivação dentro da sua família, ótimo, né? Que coisa maravilhosa, né? O senhor quer comentar também um pouquinho? Olha, eu quero comentar que, além das drogas trazer danos para o usuário, as famílias sofrem muito, somente os pais. Eu conheço mães, né, que estão desesperadas, porque não conseguem ver o filho se recuperar. E eu tenho feito palestras em várias igrejas, como também em presídios, casa de recuperação de dependentes químicos, e a gente sente assim que as pessoas estão sem equilíbrio, isto é, nem a família sabe mais o que fazer. Famílias se gastam fortunas, né, para levar o filho numa casa de recuperação, isto é, que cobram muito caro, para que ele se recupere. Pode até se recuperar, mas muitas vezes ele recai. Não sei se vocês leram aquela Cristina F., uma jovem que era dependente química, e ela se converteu, né, na juventude. Agora eu vi recentemente na internet, depois ela está com 48 anos, voltou de novo às drogas. Houve uma decaída, você vê, depois de tantos anos, ela se envolveu com as drogas. Outro caso que eu queria comentar aqui, não sei se vocês lembram do caso do Matheus da Costa Meira, um jovem que fazia medicina, estava no último ano de medicina, e ele consumiu drogas, foi até o Shopping Morumbi em São Paulo, num filme que estava passando lá com Brad Pitt, se não fala a memória, Briga de Rua. Ele pegou a metralhadora e metralhou a plateia, matando 3 pessoas de uma maneira inexplicável. E aí fomos ver que ele estava possuído por drogas e problemas espirituais. A gente tem que saber que existe uma força negativa que leva a pessoa a essa situação. Como é que pode um jovem estudante fazendo medicina e tornar-se um assassino? O caso da Suzanne von Richthofen, que mandou matar os pais a pauladas. Falta para essas pessoas não é só a cultura, a mensagem, a fé. Por isso que Jesus diz, quem comete o pecado é escravo do pecado. O pecado é uma doença espiritual. E só através de uma palavra, de uma sinceridade de coração, é que eu vai encontrar luz, né? Como o rei Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para resumir meu comentário, eu vejo o Evangelho como um GPS espiritual, que direciona o homem no caminho da verdade. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada a você aí de casa também pela companhia. E amanhã os nossos convidados vão discutir sobre como superar uma perda. Nós esperamos você amanhã às 7 da noite. Até lá. Tchau.